Founder to Founder, com Márcio Kogut. Olá, começa agora mais um programa Inovação e Negócios, diretamente pela Record News para todo o Brasil. Eu sou o Márcio Kogut e este é o quadro Founder to Founder, o espaço onde a conversa é de igual para igual, de quem constrói, erra, escala em todos os mercados, principalmente no mercado real. E hoje eu recebo um empreendedor serial, é mestre em transformar nichos em impérios. Raul, seja muito bem-vindo ao Founder to Founder. Obrigado, prazer estar aqui com você. Muito bacana esse papo aí para a gente poder, aí, quem sabe, inspirar um pouquinho aí as pessoas a empreenderem mais. Verdade. Pessoal, hoje eu vou sair um pouquinho do roteiro. Como o Raul é meu amigo, a gente se conheceu aí numa viagem, para eu ser um pouquinho mais, de certa forma, persuasivo em algumas perguntas, Raul, porque como fundador, às vezes a gente tem que contar a trajetória ruim também, né? Não a trajetória boa, porque hoje você está aqui, tem um currículo impecável, então durante esse papo eu vou pegar um pouquinho mais pesado em algumas perguntas, tá bom? Manda bala, cara. A real é que a vida de empreendedorismo não é aquela vista no Instagram ou na TV. Aquilo ali é 5% da nossa vida. É verdade. E quem vê hoje a tua história, né, a minha história e a história dos outros fundadores que passaram por aqui, acabam não percebendo que foi difícil chegar até aqui. Exato. Então é legal quando a gente bate esse papo, a gente conseguir mostrar para todo mundo que é possível, mas não é fácil, né? Exatamente. Bora. Bom, Raul, então antes da gente começar a entrar nas perguntas, eu queria que você contasse um pouquinho quem é Raul Matos, né? Da onde você veio até você chegar a criar a Biscoitê, que, na minha opinião, é completamente disruptiva, porque trouxe um biscoito em forma de presente. Então, Exato. Conta um pouquinho, fala sobre a tua trajetória e aí a gente vai para as perguntas. Legal. Acho que minha trajetória é um pouco improvável, né? Eu nasci na favela, na periferia de São Bernardo do Campo. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade, vendendo saco de lixo na rua, pãozinho, marmita. Perdi minha mãe cedo, tinha um pai alcoólatra. A receita de nada dar certo na vida. Todo mundo dizia, esses três, eu e meus irmãos, esses três aí não vão dar certo na vida porque também, coitados, né? Não tem oportunidade, não tem uma família estruturada e tal. Mas Acabou não tendo estudo no começo? Não tinha, estudei na escola pública a minha vida inteira. Estudei assim, ia para a escola, né? Quando tinha aula a gente estudava. Porque tinha que se sustentar, né? Que tinha que me sustentar, trabalhar. E eu estudo, naquela época, a escola pública era muito pior do que até é hoje. Mas eu acho que, às vezes, essas histórias improváveis não trazem um conhecimento estruturado, né? Então, eu acho que estudo mesmo, no começo da minha vida, eu tive muito pouco, apesar de depois ter conseguido estudar nas melhores universidades do mundo. Mas tive muita sabedoria transferida pelo meu pai, pela minha mãe, e por aquela comunidade que, de alguma forma, me inspirou a empreender e me trouxe as bases de tudo que a gente tem hoje. Então, eu comecei, depois com 13 anos, fui trabalhar numa fábrica, com 15 fui ser promotor de vendas, com 17 virei vendedor, com 18 fui trabalhar numa empresa de barrinhas, essa empresa quebrou e por isso eu comecei a empreender. Porque a empresa quebrou, o dono me devia um dinheiro, falou, fica com a empresa aí, eu não quero mais, meu filho vai aí te ajudar e vocês ficam com o negócio. E eu não empreendi por opção, eu empreendi por falta de opção. Falei, tá bom, vamos embora. Eu tinha dívida na faculdade, tinha dívida com com todo mundo. Falei, beleza, eu topo. E aí criamos uma empresa de barrinha de cereais e acabei vendendo esse negócio uns 7, 8 anos depois. Entrei em várias outras, né? Porque eu acho que aí quando você começa a empreender, você começa a entender que é muito difícil, mas é muito prazeroso também. Aí tive vários outros negócios, até que antes da Biscoitê eu tinha uma fábrica que foi a maior fábrica de cookies do Brasil, para muitas grandes marcas, exportava para vários países. E aí depois de vender esse negócio, falei, poxa, vamos empreender de novo. E aí começamos a Biscoitê nessa jornada aí completamente disruptiva. E sempre foi na alimentação? Sempre. Eu tive já alguns negócios ligados para parte de higiene e limpeza e tal, mas muito pequeno. Mas sim, sempre na alimentação. Eu brinco que comecei
pegando todas as ondas do que é saudável, né? Porque no começo saudável era não ter caloria, depois era ser light, depois era ser diet, depois era ter fibra, agora é proteína e a fibra está voltando. Então, eu peguei todas essas ondas dos saudáveis, fiz centenas de marcas saudáveis ali de barras, granolas, cookies. E hoje a gente está com a Biscoitê eu brinco nesses dois opostos, né? Ter a saudabilidade, mas também tem a indulgência, porque eu acho que ninguém é saudável o tempo todo, né? Sim, Então a gente sim. quer ter esses dois mundos. É verdade, é verdade. A gente vive hoje um momento onde que se fala muito de alimentação saudável, né? Tudo, normalmente o pessoal está colocando proteína, tem tanto de proteína e tal, mas às vezes você quer sair um pouquinho do saudável, né? Você quer Exato. comer uma coisa gostosa, que nem sempre tudo que é saudável é bom, né? Sim, Às vezes sim. você não consegue ter um sabor tão bom numa comida que seja muito saudável. Eu acho que tem que ter o meio termo, o equilíbrio, né? Em cima disso. E o que a gente acredita muito é que quando você vai para o saudável, é uma opção racional e muito importante para a nossa vida. A gente precisa, obviamente, melhorar a nossa alimentação e ser saudável. Mas quando você vai para a indulgência, para o prazer, você precisa ter o melhor. Porque nesse momento que você se permite, você não pode gastar suas calorias com uma coisa ruim. E não tem que olhar quantas calorias tem se você cara, está querendo se permitir ter aquele prazer naquele momento. Né? Exato, eu acho que é um momento de prazer, é um momento de partilha, né? A alimentação, na verdade, é um momento social, né? É um momento que você está com a tua família, com os teus amigos, e eu acho que nesse momento você quer o melhor. Então a gente tentou fazer com a Biscoitê isso, cara. Como é que a gente traz o melhor do mundo para um lugar só? E foi bem interessante, estamos num negócio improvável e crescendo muito. Ah, que legal, cara. Então, é o seguinte, eu queria agora bater nesse ponto de indústria. Você comentou que tinha uma fábrica, acabou herdando, né, uma fábrica de barrinhas, e aí depois criou uma outra indústria de cookies, vendeu, e Tive um monte de pão de queijo nessa metade do caminho que eu quebrei. Pão de peixe, então, tá, sempre na indústria e insistindo, sendo resiliente na indústria, porque normalmente não é todo empreendedor que, quando não acerta na primeira, na segunda, na terceira, o cara vai tentar na quarta, na quinta. Você realmente foi resiliente. Mas a minha pergunta para você é, o que fez você, na quarta tentativa, mesmo que teve uma que foi bem sucedida, que você vendeu, ter inovado na maneira de vender biscoito? Porque, vamos lá, você tem vários concorrentes, grandes concorrentes aí, né? Você tem grandes concorrentes, empresas globais e tal, adquiridas aí empresas globais, como a Nestlé, que comprou Copenhague e tal, não sei o quê. Mas o que fez você, Raul, entender que, cara, além de eu vender o biscoito, deixa eu criar uma experiência, uma embalagem, algo que quando a pessoa receba, além do produto ter que ser bom, ele também é bonito. Como foi essa virada de chave para você falar assim, puta, eu preciso criar algo inovador? Porque foi inovador. Sim. Porque eu nunca tinha visto antes isso. Não, foi... Eu acho que na vida a gente vai, quase como no videogame, passando de fase, sabe? Eu acho que eu comecei a empreender por acaso, porque eu não tinha outra opção. Depois eu comecei a empreender porque eu precisava ganhar dinheiro, precisava sobreviver, precisava pagar minhas contas. Depois que eu consegui superar essa fase só da grana, eu comecei a empreender para fazer um negócio gigante. Nosso sonho era faturar e ter uma empresa, a maior empresa de cookies do Brasil. A gente conseguiu fazer. A gente trouxe sócios grandes, Jorge Paulo Lema foi meu sócio, Marcel Teles, um fundo chamado Nova Capital. Então, ou seja, meu sonho era um dia conhecer esses caras e eles acabaram virando sócios por quase 8 anos. Isso, mas isso foi na empresa anterior. Na empresa anterior. Na Biscoitê hoje a gente não tem nenhum sócio. Então eu fui, acho que passando milestones ou etapas da vida. E quando a gente realizou, né? Acho que tem também essa questão importante na vida de você um momento falar, vou realizar. E nos casos foi a venda do negócio. A gente falou, legal, e agora o que a gente vai fazer da vida? Né? Eu, a Carol, minha esposa, que é minha sócia também e toca toda a parte criativa da Biscoitê. E a gente tinha sempre uma grande vontade de ajudar as pessoas. A gente tem uma ONG que ajuda quase 1.000 crianças todos os anos. Né? Isso começou com a minha mãe há 30 anos atrás, antes dela falecer. E a gente falou, por que a gente vai fazer? E aí, depois de muita reflexão, eu virei para ela e falei, poxa, mas empreender é a maior forma de inclusão social do mundo. Países que têm mais empreendedorismo têm menos gap social, simplesmente porque você pode empreender com um colaborador, né, e ser, sei lá, uma pessoa que está fazendo uma vendinha ali na favela, ou você pode ter um império de centenas de milhares de pessoas. Mas empreender é muito bom.
E eu amo empreender. E aí eu falei, poxa, vamos começar de novo, vamos empreender. E essa é uma decisão que tem que ser, que ela é ousada, né? Porque você coloca toda a tua carreira de novo, todo o teu dinheiro de novo, todo o seu tempo, toda a tua energia de novo em risco. Por quê? Não é para ganhar mais só, porque se for, não vale a pena. Para que Vive de renda. e vive de renda. Mas a gente viu que dava para fazer diferente. Então a biscoiteira não nasce exatamente com o modelo de negócio de presente, mas ela nasce com o propósito, que é o mesmo propósito meu de vida, que é usar o empreendedorismo como uma forma de inclusão social. Então o propósito da biscoiteira é transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. E hoje falar de amor, de propósito, de verdade, é legal, todo mundo fala, mas em 2012, quando a gente começou aqui na Faria Lima, todo mundo dava, meus amigos aqui, né, davam risada, falavam, porra, você pirou, né, cara? Aqui a gente tá para ganhar dinheiro, para fazer resultado, eu falava, cara, mas a gente pode ganhar dinheiro também. Se as pessoas estiverem felizes, a gente vai ganhar muito mais dinheiro, elas vão ganhar dinheiro, vai ficar tudo bem. Não dá mais para ser aquela corrida dos ratos e aquele jogo de rouba-monte que eu preciso tirar de você para que eu ganhe. Podemos ganhar junto. E foi com esse propósito que nasce a Biscoitê. E aí, como a gente queria, eu acho que algo muito hard, muito difícil, a gente falou, legal, pô, o mercado de biscoito é um mercado que eu conheço muito. Biscoito, chocolate, tudo isso eu fiz a minha vida toda, por 24, 25 anos. Mas em nenhum lugar do mundo, e olha que a gente rodou 32 países fazendo pesquisa antes de lançar Biscoitê, e talvez eu já tenha passado por 50, 60 países na minha vida, e sempre com esse olhar de alimentos, de biscoito, porque foi minha vida o tempo todo. Nenhum lugar do mundo tinha uma marca dedicada para fazer biscoitos para presente. Você tinha coisa, nos Estados Unidos, os cookies. Na Europa, uma ou outra rede que tinha chocolate, um pouquinho de biscoito. Na Bélgica, um pouco. Em Hong Kong, uma que tem lá 15 lojas. Então tinha algumas coisas, mas ninguém tinha colocado isso tudo num lugar só. E eu falava, pô, por que não? O Brasil é o terceiro maior mercado, na época era o terceiro maior mercado de biscoito do mundo. Consumo per capita é gigante. As pessoas amam, consomem todos os dias. Por que não pode ser presente? E aí a gente começou a entrar nessa jornada e foi descobrir que biscoito nasce na época dos faraós lá como um presente. E depois ele é um presente para os reis. Tal. A gente falou, pô, vamos resgatar isso. E aí a gente começou a trazer inspirações de outros mercados, né, da alta relojoaria, de moda, e falar, poxa, também dá para fazer isso com os biscoitos. Biscoito é uma memória emocional muito grande. Então a gente começa a juntar essas peças todas e falou, legal, agora a gente tem um plano de negócio incrível. E aí, a primeira grande decepção. Quando eu monto esse plano de negócio, vou levar para os meus sócios, investidores na época, eu falei, cara, achei a forma para a gente criar um negócio incrível, uma marca única, que não tem em nenhum lugar do mundo, que a gente pode escalar isso globalmente. E, poxa, a gente já sabe produzir. Pô, a gente tinha capital, porque tinha um fundo muito legal por trás. E essa era a ideia da empresa que você vendeu antes. Essa era a ideia da empresa. E nasceu lá, na verdade, sim. Até a Biscoiteira nasceu lá. E aí eu nunca vou esquecer que eu marquei uma reunião lá com o conselho e tal, e levei empolgadaço e tal. Os caras falaram, cara, você está viajando. Ninguém vai pagar R$50 no pacote de biscoito. Eu falava, cara, não é um pacote de biscoito, é um presente. Eu falava, por que você paga R$100 num pacote de chocolate e não pode pagar 100 ou 50 num pacote de biscoito? E a pessoa, pô, não vai dar certo, isso não dá, e todo mundo saiu do negócio. E investidores grandes, né? Investidores gigantes do mercado de varejo, de marcas globais. E o nosso conselho era composto por, eu não vou falar o nome aqui, mas assim, era composto por muitas pessoas muito experientes nesse mercado. E todo mundo disse, cara, isso não vai dar certo. E aí, para piorar, né, a situação, né, ou complicar a minha vida naquela época, né, eu falei, e para que a gente entregue isso, a gente precisa montar a nossa própria loja. Aí os caras falaram, o que você entende de loja? O que você entende de varejo? Eu vou, nada, nunca tinha... Aliás, a minha experiência com loja era na vendinha, ali a Recanto do Norte, que era a casa do Norte que meu pai tinha ali na favela, na garagem de casa. Essa era a minha experiência com varejo. Então, pô, você está entrando no negócio que você não conhece. Aí começam os consultores, né? Você não conhece, não é o teu negócio, não vai fazer isso, segue o que você faz. E aí, cara, aí eu acho que entra um negócio, uma palavrinha curta, mas muito profunda, para mim, pelo menos, que é fé. O
Porque uma coisa é você montar um plano de negócio e embasar. Quando você faz uma inovação radical, como a gente fez, não tem plano de negócio. Eu adoro a frase do Henry Ford lá que fala, se eu fosse perguntar para meus clientes o que eles queriam, eles iam responder cavalos mais rápidos, mas nunca um carro. Eles não sabem que pode ter um carro. E eu usava essa frase todos os dias. Eu falava, gente, eles não sabem que pode ter biscoitê. Ninguém nunca fez. E vamos montar nossa loja para fazer isso, porque com a minha loja eu consigo contar as histórias, garantir a experiência, e eu não preciso convencer muita gente do que eu quero fazer. Só preciso convencer uma pessoa, que é o meu cliente. E esse cara tem que comprar ideia. E eu tinha certeza que se eu chegasse, explicasse, mostrasse as embalagens, as pessoas iam gostar. E aí falaram, puta, agora o Raul pirou mesmo. Foi aí que começou o problema com os sócios. Foi aí que começaram os problemas. Eu sei bem como é isso. Que é a sociedade acabou alguns anos depois, mas aí começou a rachar. Porque no fundo, o que você está contando aqui é o seguinte, o empreendedor ele sempre é um cara visionário. Eu vejo isso porque eu passei por essa jornada, né? E é um cara apaixonado, é um cara que quando tem uma ideia, ele não desiste do amigo dele desanimando, de alguém. Ele acredita, é o que você falou, é fé e visão, né? O cara tem que ter fé e visão e ele tem que insistir nisso. Só que normalmente quando você tem sócios, né? E ainda até sócios grandes, né? Fundos grandes, eles não estão nem aí muito com o propósito. Eles estão aí com a margem, com a rentabilidade. Qual é o retorno que vai entregar? O EBITDA que você vai trazer e quanto isso vai acrescentar no valuation para ele ter a saída dele e botar o dinheiro dele no bolso. Isso. Então, esse é o discurso de todos os investidores, seja empresa de varejo, de produto, de serviço, de tecnologia, whatever. Então, o que você está contando aqui para mim é o seguinte, nesse momento, onde que você tentou trazer uma ideia disruptiva na outra fábrica tua, quando você tinha sócios grandes, sócios que eram, conceituados no mercado, os caras praticamente chamaram de louco e falaram, Raul, não dá, cara. Você não conhece nada de loja, você nunca teve loja, você não conhece nada de varejo. Eles falavam, isso não vai dar, isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. Eu falei, mas ninguém tentou. Então, ninguém tentou, vamos embora tentar, cara. E o negócio da fé é assim, por quê? Porque a fé é você acreditar em algo que você não consegue provar para o outro por uma razão lógica que existe. Essa é a fé. Fala, cara, eu acredito. Eu acho que vai dar. E óbvio que eu acredito, tem muito de 20 anos de mercado também. Não era algo que eu acredito. Você tinha um track record no negócio. Eu já tinha feito 600 produtos, formas de biscoitos e produtos para todas as grandes empresas do mundo. Eu já tinha exportado para 17 países. A gente estava dentro da área estratégica de todas as grandes empresas de chocolate e biscoito do mundo. Então, tinha muito embasamento. Só que, como era algo muito novo, eu precisava... eu não conseguia explicar essa visão. E aí eu acho que entra um ponto importante também para quem é founder, né, e para quem está nessa jornada, que é quem está do teu lado. Tinha uma pessoa que me apoiou incondicionalmente e que sempre me apoiou incondicionalmente, que é a minha esposa e minha sócia, a Carol. Ela falava, cara, se você acredita, eu também acredito, vamos lá. E aí eu acho que esse ponto, ele até não é muito falado, né, quando você está falando no mundo dos negócios, né, mas assim, quem está do teu lado, seja tua esposa, seja teu amigo, seja teu sócio... tem que estar com você. Se está com você de verdade, fala, eu acredito em você. Eu não acredito na ideia, não entendo essa ideia, mas acredito em você. Eu não consigo visualizar o que você está visualizando. Mas vamos junto. Mas eu tenho fé e estou com você. Então, se você acredita, eu vou junto com você. E aí, nisso, cara, por quê? Porque que no caso, a Carol sempre me apoiou em todas as decisões. Isso foi muito importante para a nossa vida. Porque se ela falasse assim, vai lá, mas se não der certo, como é que a gente vai pagar as contas? Como é que... Cara, aí você já não vai mais. É verdade. Você trava, entendeu? Então toma muito cuidado. Até essa frase eu adoro, não lembro quem foi que falou, cara, a decisão mais importante da tua vida é com quem você vai casar. Porque essa pessoa pode te ajudar ou pode te coloca para cima ou te coloca para baixo, ou te ajuda todo. ou te atrapalha. Então, eu acho que assim, nesse momento eu não tive muitos apoios, mas tive o apoio da pessoa mais importante para mim, que era ela. E a gente começou a construir junto isso. E o mais legal é que quando a gente olhava, né? E aí também tem um ponto importante para quem é founder, eu vou contar uma história aqui engraçada. Eu estava numa empresa grande, a gente já é investido em vários países e tal, e tinha uma posição executiva, eu acho que é a primeira vez na vida que eu tinha um ótimo salário, 1 milhão de benefícios, tal. Primeira vez, e tinha nem um ano que a gente estava nessa posição mais executiva. E aí eu resolvo montar
a Biscoitê, que no final era o que eu consegui montar como na época, um quiosquezinho de 14 metros quadrados no estacionamento de Só Shopping para Vila fazer a Lobos. conexão, quando você vendeu essa empresa, aí você, antes de montar a Biscoitê, você foi ser executivo. Não. Nesta empresa, quando a gente virou investido, você criou Sim, aí governança. você virou... Aí eu virei o executivo da brava da empresa. Aí acabou toda a tua criatividade. Tava lá, tal, Tava mas salário bom, tudo, mas tava indo bem. Mas não inova muito, não inventa demais. Se inventar Vamos muito, seguir o plano que tá aqui. É. Aí, nesse meio tempo, eu fiz esse negócio paralelo. E tava junto, e tava tudo alinhado com sócios e tal. E Eles aí não quiseram, até porque eles não quiseram, não E eu virei um acreditaram. franqueado, na verdade, porque a gente criou isso dentro dessa empresa onde eu investi. E pouca gente sabe disso, acho que eu nunca contei. Mas eu investi dentro da empresa, falei, cara, faz o seguinte, vocês não querem fazer, eu vou ser o franqueado. Então vocês vão só produzir, eu vou criar o conceito, eu ponho o dinheiro e eu sou franqueado. E eu tenho um acordo de abrir todas as lojas que eu quiser. Então eu comecei como franqueado no meu próprio negócio. E quando isso aconteceu, o que eu comecei a fazer? Todo dia, 5 da tarde, eu saía e ia tirar café, ia limpar a loja para um quiosquezinho de 14 metros quadrados. Eu ia todas as noites para lá, todos os sábados, todos os domingos, durante 2 anos. E um dia, um cliente meu e conhecido meu, que é dono de uma grande rede de supermercado aqui em São Paulo, passou lá no o nosso primeiro quiosquezinho era no estacionamento do Shopping Vila Lobos ali. Ele passa lá e me vê tirando café. E fala, porra, o que aconteceu, cara? Você tava lá naquela empresa e agora você tá aqui tirando café, não sei o quê. Puta, cara, vamos conversar, porque, pô, tem um negócio pra gente fazer junto e tal. Aí eu falei, não tô tirando café, é cappuccino, posso fazer um cookie pra você, o que você quiser eu faço pra você aqui. E, cara, mas o que aconteceu? Você tá aqui, tipo, num trabalho simples, sendo que antes você tava no conselho lá na Faria Lima, e eu falava, cara, eu tô adorando fazer isso. Porque para que eu possa escalar, para que eu possa ensinar, eu tenho que operar. Sim. E aí eu saí lá, eu brinco do nosso Olimpo lá, para ir para as trincheiras, operar, abrir freezer, assar pão de queijo, tirar café, limpar a loja, lidar com 2, 3 funcionários, que era a nossa estrutura daquela época, e buscar o caixa para depositar, coisas assim, pequenas e bizarras, mas que me deram a visão para falar, legal, eu acho que eu consigo... Barriga no balcão, operação total. Barriga no balcão, literalmente. Operação total. Só que, de novo, não é fácil você sair desse lugar para vir para cá e as pessoas te olham até com preconceito, falam, nossa, acho que o Raul quebrou, porque ele está aqui numa cafeteriazinha, mal sabiam que eu estava ali muito feliz. Eu estava ali fazendo aquilo que eu gostava e modelando o que veio ser a Biscoitê hoje. Mas sem isso, não teria acontecido. Porque quando a gente delegou isso para uma consultoria, para um nível de gestão, não funcionou. Não adianta. É que nem aquela história. O empreendedor, quando tem uma visão, quando ele tem uma fé e quando ele tem um insight, a gente sabe que é importante ter o business plan. O investidor sempre pede um business plan, mas é a visão e a fé que faz o negócio acontecer. Porque business plan aceita tudo, Excel aceita tudo, né? Se eu vender, se eu escalar, se eu tiver margem, mas o C, né, é muito relativo. Pode ser que nada aconteça no C. Então, se você acredita, se você tem fé, você tira o negócio do papel e faz acontecer como você fez. Agora, nesse momento, queria bater agora na parte mais tensa da nossa conversa aqui. Nesse momento, eu até vou fazer isso porque eu passei por isso também e tenho certeza que muitos empreendedores e fundadores que estão assistindo também, se não passaram ainda, vão passar. A situação é o seguinte: quando você resolveu vender a tua empresa, beleza? Você resolveu vender ou você foi obrigado a vender? Essa é a minha primeira pergunta. Porque eu não queria... Vou falar uma coisa que eu nunca falei nenhum aqui. Exato. Eu não queria vender, mas eu fui obrigado a vender, porque do jeito que estava a situação ali, não dava mais. Para mim, estava acabando comigo, com a minha visão de empreendedor, estava mudando o propósito, eu meio que fui obrigado a vender. Mas no teu caso, você foi obrigado a vender e depois que você vendeu, você se arrependeu ou não se arrependeu? É que hoje, olhando você construindo a Biscoitê, pode ser que você vai falar, pô, é lógico que eu não me arrependi, tá fantástico. Mas pode ser que naquela época você falou, pô, eu fui obrigado a vender, dormi a noite e noite, pô, deixei um dinheiro na mesa, deixei uma fortuna aqui. Como que foi isso, a tua saída lá? Benjamin, sim, eu não queria vender o negócio. O negócio crescia, gerava resultado e era a minha vida. Eu tinha construído aquele negócio quando eu entrei, faturava 20 vezes menos do que quando eu saí. Ou seja, a gente criou um negócio, a gente tinha 20 colaboradores, a gente já estava com o negócio já em vários países. Tal. Então, assim, e crescendo.
Mas eu acho que tem duas coisas que eu aprendi, né? A primeira é que o sonho tem que estar alinhado, não é o plano. O plano de negócio, cara, o Excel, você vai alinhar. O problema é o sonho. E eu nunca vou esquecer quando eu sentei a primeira vez que eu fui tomar um vinho com o meu ex-sócio lá e que a gente falou, poxa, ele me perguntou qual é o seu sonho. Eu falei, cara, eu queria construir um negócio que fizesse R$1 bilhão e fosse a maior fábrica de cookies do Brasil. Aí ele falou, pra quê? Ele falou, pô, se a gente crescer 10 vezes o nosso tamanho, a gente já vai ter um resultado de X milhões, já tá bom, já não sei o que, não sei o que lá. E eu falava, cara, não tô dizendo que eu quero esse dinheiro para mim, até porque eu sei que ele não vai ser meu. E que quanto mais eu cresça, menos dinheiro eu vou ter na física. Isso é uma coisa, não é você ter um negócio de bi, não quer dizer que você tem na física. Na jurídica você tem lá, na física às vezes você está muito mais pobre do que um executivo, entendeu? Mas você tem equity, mas não tem caixa. Agora, ali quando ele falou, pô, eu não sei se eu quero isso, e eu convenci ele a sonhar o meu sonho, que era fazer um negócio muito grande. E durante muitos anos, quase 10 anos, a gente sonhou junto e foi super legal. Mas eu percebi que não era o sonho dele, era o meu. E ele me deu corda e foi super legal por muito tempo na sociedade, porque ele viu o negócio crescer e ele ganhando muito mais dinheiro, todo mundo crescendo, a empresa desenvolvendo. É gostoso ver todo mundo ganhando dinheiro do teu lado, uma fabriquinha pequenininha, fundo de quintal, virar 50 mil metros de fábrica, centenas de colaboradores e tal. Mas chega uma hora que você precisa tomar decisões bold, né? Decisões não agressivas, decisões corajosas, né? É legal, eu vou tirar agora um cash out de X milhões ou eu vou comprar uma nova linha? Se o seu sonho é ser a maior fábrica, você precisa comprar uma nova linha. Então, eu aprendi que você precisa alinhar muito qual é o sonho, a expectativa. A segunda é na saída, né? Você perguntou se eu me arrependi. Hoje é fácil falar que não, mas eu vou te contar como foi que aconteceu. 2019, janeiro de 2019, esse negocinho de loja começa a incomodar, porque começa a fazer sucesso, e aí começa a incomodar. E o conselho fala, cara, você tem que decidir, você vai seguir aqui ou você vai para lá. Mas se for para lá, você vai seguir acionista, mas você não está mais no executivo, você perde todos os benefícios, o salário. Eu falei, vou para lá. Cara, você tá louco, cara. Você não pode largar a mão disso aqui, né? Eu falei, cara, eu não tô indo não é pra grana. Eles deram alternativa, mas não aceitaram a tua alternativa. Eu falei, cara, assim, o nosso combinado era que isso fosse paralelo. Se vocês estão mudando o combinado, beleza, eu vou seguir a minha vida e vou seguir isso aqui que eu acredito muito. Porque construir marca é a coisa mais importante de qualquer empresa. Só que lá não tinha muito essa visão, era uma visão muito fabril. E eu decidi sair, julho de 2019 eu saí, julho de 19. Depois veio a pandemia. Tínhamos 3 operações, eu abri 15 lojas em 5 meses e fiquei com 18 lojas em dezembro de 2019. Comprei alguns milhões de reais de Páscoa desses produtos lindos que eu trouxe para você hoje aqui. Coelhinhos, ovos, tal, alguns milhões de reais. Tudo que eu tinha e o que eu não tinha vendido a empresa ainda. Ela estava no processo de venda, mas não tinha zero grana. Você não tinha pego grana da venda da empresa. Você usou todo o teu patrimônio. E não tinha mais salário. Pô, resiliente, hein? Quantos anos você tinha? Cara, isso foi 2019, cara. Eu tenho 44, cara. Tá vendo? Já não tava era uma época de fazer isso. 38 anos. Eu tinha 38 anos. E aí, cara, eu abro as lojas todas, contrato muita gente, trago todo mundo para viver esse meu sonho e abasteço as lojas dia 17 de março e fecho todas no dia 19 de março. 20 de março, 20 de março de 2020. E não vendi nada. E eu brinco que eu não quebrei ali, eu capotei, cara. Porque eu não só tinha quebrado operacionalmente, porque todas as lojas estavam em shopping, como eu não tinha tido meu cash out, nem tinha mais salário. Pandemia, minha esposa grávida do meu segundo filho. Cara, um caos assim na vida física e jurídica. E aí aqui de novo volta que, cara, a fé. Porque eu falo, cara, a fé e o compromisso com os teus valores, né? Que assim, e nesse momento a minha outra empresa estava indo super bem, porque a marca própria, a terceirização cresceu muito nesse momento, que todo mundo ia para o supermercado. Mas você era acionista dessa outra empresa? Eu era acionista, mas zero grana. E aí eles me ligavam, assim, pô, eu estava no conselho, óbvio, estava nos comitês e tal. Pô, Raul, volta, vamos lá tal. E eu falei, pô, para mim seria muito mais fácil eu voltar.
Mas e as pessoas que eu vendi um sonho? Na época a gente tinha umas 40 pessoas. E esse time aqui que acreditava em mim, que muitos saíram de outros lugares para vir para trabalhar comigo. Eu não posso ser agora covarde de largar todo mundo e voltar para lá e falar, legal, volto pro meu Olimpo e agora? E esse negócio que eu fiz aqui? E todo mundo que eu falei que eu ia fazer um negócio grande. Porque você traz as pessoas no sonho, né? Sim. E aí eu falei, não, a gente vai seguir. E eu segui, mesmo não sabendo exatamente como a gente ia fazer e como que eu ia pagar todas as nossas contas, todos os nossos 74 protestos que a gente tinha naquela época. Mas uma coisa eu sabia, eu tinha um patrimônio que estava em alguns imóveis, eu falei, cara, se tudo é errado, eu falava para todo mundo que eu devia, eu falei, olha, eu devo, eu vou te pagar. Agora, não sei, mas se qualquer coisa eu tenho meus imóveis, eu vou pagar. Porque eu acho que quebrar, acho que isso é uma dica boa para founder to founder, né? Se você é um empreendedor serial, você vai quebrar. Se você não quebrou ainda, fica tranquilo, vai chegar a tua vez. Mesmo com dinheiro no bolso, você vai quebrar. Você quebra, você assim, porque quebrar o que é? É você operacionalmente não ter o teu caixa ali. Mas isso não é o fim da jornada. Aliás, eu fiz Babson College nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, nessa universidade, quase que as pessoas eram vistas por quantas empresas elas tinham quebrado. E aí o próximo negócio dela tinha muito mais credibilidade do que o primeiro. Porque tinha um professor que falava assim, cara, quando você quebra, né, você aprende. E o seu segundo negócio você não vai repetir esse mesmo erro. Sim. Então, quebrar faz parte. Só que o que acontece? Se você não perde a coisa, mas você pode não ter dinheiro, mas você não pode não ter credibilidade. Então, se você tem a tua palavra, se você tem o teu nome, se as pessoas confiam em você, o teu problema de caixa vai ser transitório. Se você promete qualquer coisa e não cumpre, ou tenta enrolar qualquer credor ou qualquer parceiro, aí acabou. Aí você quebrou de vez, você não se recupera. E a gente nessa pandemia foi em todos os shoppings, tá? E falou, cara, eu vou cumprir meu contrato. Eu não briguei com nenhum shopping. Não entrei com ação com ninguém. Fui lá e falei, olha, eu assinei um contrato com você, eu vou cumprir. Se você entender a minha situação, você me ajuda. Mas se você falar, cara, não quero entender, você está dentro do teu direito. Eu não vou brigar com você, porque eu combinei isso antes. Ninguém sabia que ia ter pandemia, nem eu, nem você. O que aconteceu? Antes da pandemia acabar, mas os shoppings começaram, lembra que abria e fechava, abria e fechava. Muitas operações, quase todo mundo brigou com os shoppings, quase todo mundo processou. A gente não brigou com ninguém. O que acontecia quando liberavam os melhores pontos do shopping? O shopping me ligava e falava, Raul, você quer abrir mais uma loja aqui? Ou sabe aquele quiosquezinho que você tinha, aquele carrinho, quer trocar por uma loja? Num ponto que eu não tenho há 20 anos disponível. E eu falava, quero, mas eu não sei como. A gente ajuda, vamos lá, tal. E a gente terminou 2020 com 20 lojas. A gente fechou todas, não reabrimos todas exatamente, mas a gente seguiu crescendo. Em 2021 a gente tinha umas 30 lojas, 32 ou 28, depois 40, hoje estamos com mais de 80. Então a gente, mesmo na pandemia, seguiu crescendo porque a gente tinha credibilidade e todos os shoppings acreditaram na gente. E eu posso falar de boca cheia, falar, cara, assim, todos dentro da possibilidade deles nos ajudaram e a gente conseguiu criar um negócio, uma marca que hoje o shopping gosta. Porque a gente tem realmente esse princípio de honrar a palavra, de fazer o melhor que a gente possa e de fugir de qualquer briga ou confusão. Eu estou fora. Não, isso é muito legal. Você está com mais de 80 lojas hoje? 83. Mas todas em shopping, não? 95%. Temos umas 4, 5 lojas em rua. E são franqueados? Metade própria e metade franquia. 39 próprias. 50% própria. Bastante. Que também é um desafio, né? Cuidar da fábrica e cuidar da loja própria. Cuidar da fábrica, da franchise, da importadora, quase uma agência de design que a gente tem, de criação. Quantos funcionários vocês têm hoje? Diretos 330, indiretos, contando com os franqueados, a gente deve estar beirando 600, 700. Caramba, que legal. Mas aí, vamos lá, voltando nesse ponto que interessa, quando que você decidiu vender a sua participação na primeira empresa ou obrigaram você a vender? Qual foi o deal? Que você estava incomodando. A real é que assim, a gente estava incomodando, mas o fundo estava fechando as portas. Já tinha vendido todos os outros deals, inclusive um dos deals esteve aqui, sentado aqui nessa cadeira antes de mim aqui, que o fundo já tinha vendido. E o fundo tem seu tempo, né? E eles já estavam
já passando o tempo, um deal de private equity tem ali entre 5 e 7 anos, Sim. que é mais ou menos o ciclo. E passou disso, eles precisam vender os ativos. Faz parte do jogo, hoje Sim. eu entendo. Mas eles estavam já apagando a luz e eles precisavam vender os ativos. E aí eu já não queria ficar por causa de tudo isso que eu contei. Mas eu também não queria vender naquele momento, que não era um momento muito bom. Mas tem horas na vida que eu acho que a melhor decisão é a que vai te trazer paz. É verdade. Foi o que eu tomei, né? Tava acabando com a minha vida. Cara, assim, eu tenho um hoje, né? Eu não era assim há 10 anos atrás, mas assim, hoje eu acredito muito que assim, a gente tem um propósito só na vida, cara, é ser feliz. Único, único. Cara, grana. Cara, essas coisas vão e vêm. E a grana pode ser importante para você ser feliz, mas assim. Mas tem muito bilionário infeliz e depressivo, né? A gente conhece vários, né? Aliás, a gente tem um monte de amigo bilionário muito infeliz. Exato. E eu, nesse ponto, eu conto até uma história, cara, que. Olha que legal a nossa. Também a minha história de nascer na favela e vir aqui para Faria Lima ou para o mundo de pessoas muito ricas, né? Eu não esqueço uma reunião que eu tive, onde tinham alguns bilionários na mesa ali. E, cara, um estresse, um monte de coisa e tal. E aí a galera preocupada com o dólar, com não sei o que. Cara, saímos daqui, sei lá, 9 horas da noite, todo mundo pé da vida e todos eles muito ricos. E eu fui pra favela porque eu tinha que levar um negócio lá pra um pessoal e tal. Cheguei lá, tava um churrasco. Todo mundo tomando cerveja, uma festa. Eu falei, cara, essa galera aqui. Aí eu falava, pô, e é assim, né? Todo mundo tá bem-vindo, todo mundo pode chegar. E eu falei, cara, não tem certo, não tem errado, mas quem tá certo, quem tá errado nessa história? E aí eu comecei a pesar essa questão do sucesso, que ele é muito importante, mas é falar, o que é ter sucesso? É ser feliz, é estar com o que você quer estar, talvez com a tua família, com os filhos, com os teus amigos, ter orgulho da tua história, ter orgulho do que você construiu. E não importa se você tem uma loja ou 10 mil lojas. Eu tenho certeza que tem muita gente com milhares de lojas que não tem orgulho da história, como a gente tem das nossas. Exato. Então, tá tudo certo, cara. Mas legal, cara. Então, você vendeu, não foi um deal que você faria, mas você fez. E aí você pegou um caixa. E foi o melhor deal da minha vida. Foi um deal, você pegou um caixa. E aí você contou aqui que nessa decisão você poderia, teoricamente, ser feliz com aquele dinheiro que você tinha, mas você falou, ó, eu vou voltar a empreender, e aí voltou e escalou a Biscoitê e tá aqui até hoje. Por que você tomou a decisão de não fazer nenhuma captação na Biscoitê até agora e tá com o teu próprio dinheiro, teu próprio funding? Porque normalmente quando você chega no padrão que você tá, eu vejo por vários empreendedores, você no fundo você quer construir um legado, mas você quer capturar um pouco de valor, que é o que você falou. Para você ganha dinheiro, mas você tem que montar lojas, tem que aumentar fábricas, tem que trazer uma nova linha de produto, você tem que, para você crescer num modelo de negócio, que eu já investi todo o caixa que eu fiz e mais um monte. Exato. O dinheiro, para você que trabalha com indústria e ainda com loja própria, então o teu cash flow ali tudo que você fatura, você reinveste. Tudo que você fatura, reinveste. Obviamente que o teu brand, a tua marca, o que você construiu, a tua fábrica, você tem um valuation gigante, né? Recentemente, acho que ontem, esses dias, eu vi que a Ferrero Rocher comprou aquela barrinha de cereal Bold por mais de um bi. Mais de um bi. Uma barrinha de cereal que o cara realmente, o empreendedor, acertou no gosto dela, porque ele acertou no gosto, uma barrinha boa e tal, e comprou por mais de um bi. Então chegou uma hora que ele vendeu. Eu acho que ele acertou no posição de marca. Também. É foda, mas cara, boa, fazer isso. Boa, porque lá nos Estados Unidos você tem um monte de barrinha de proteína, mas você nunca consegue comer. A entrega do produto é o mínimo que a gente tem que fazer. Exato. Agora, a posição de marca é que eu acho que ele foi que a posição de marca ele cresceu a marca. Mas se a barrinha não fosse boa também, não adianta. Não adianta, porque a barrinha realmente é boa. Então, no fundo, esse empreendedor vendeu com um curto espaço de tempo, né? Sim. Sendo uma indústria, uma marca, né? Um produto, uma marca, e ele não tinha loja. Você tem um ativo, que é a loja, obviamente você tem um custo maior, você tem um produto que é diferenciado, porque ele tem um ticket médio mais alto, porque você tem que colocar o custo da embalagem e tem que ter uma margem em cima disso, porque você importa a embalagem, você coloca lá, você tem o trabalho de fazer tudo. Então você conseguiu achar um modelo de negócio rentável e um modelo de negócio que necessita de muito caixa, muito dinheiro. Sim.
primeiramente, eu te dou os parabéns para estar sozinho até hoje, né? Porque sempre é o teu dinheiro, all-in. Tipo assim, eu imagino que às vezes você fala assim, pô, eu quero fazer algum mimo, eu quero comprar alguma coisa, daí se para e pensa, não, esse dinheiro dá para montar 2 lojas, 3 lojas. Meu filho esse dia falou assim, pai, tem aquele carro X que o meu pai do meu amigo tem, que é legal demais, pô, você podia comprar? Eu falei, filho, só o que eu comprei agora de embalagem, eu compro uns 20 carros desses. Mas eu não quero comprar, porque para mim, se fosse um valor para mim, eu compraria. Mas eu brinco com ele, eu falo, cara, agora eu tenho uns 20 carros desses agora chegando agora de navio aí para mim. Então, mas é que é a visão, é o propósito de falar o seguinte, que é o que você falou, o importante é ser feliz. Você tá feliz pra caramba, construindo novas lojas, injetando toda a sua grana lá no teu negócio e sozinho com o teu capital. A minha pergunta para você é o seguinte, por causa do primeiro negócio que você vendeu, que você teve sócio, que foi tenso, porque eu passei por isso, né? Hoje você está seguindo sozinho, sem capital, está conseguindo e sem capital. Por que você tomou essa decisão? Tá, só uma coisa muito importante. Eu sou amigo até hoje da galera do fundo. E eu acho que a jornada que a gente fez lá foi a melhor jornada que a gente podia ter feito. Tudo bem. E tenho zero trauma com... Mas eu também sou amigo dos meus ex lá, mas eu me arrependi de ter feito o negócio, mas eu não tinha outra alternativa. Eu não me arrependi porque eu acho que a gente não teria construído a empresa sem isso. Tudo bem. No nosso caso lá. Sem a governança, sem o aporte. Sem o caixa, sem a segurança. Então eu decidi, não é que eu decidi não ter, eu não tenho sócio ainda. Eu adoro sócio e eu quero ter sócio. Só que eu também aprendi uma coisa, que você não casa com a primeira pessoa, vai agora trocando para uma pessoa mais... Cara, se você namora, você sai, você conhece muita gente, para depois casar. Qual é o grande erro que eu vejo das pessoas? E eu hoje estou no conselho de alguns fundos, invisto em private equity, estou no conselho de um private equity, estou no conselho de venture capital, invisto em startup. Eu brinco, estou nos dois lados do coisa. E o seu dia tem mais do que 24 horas, né? Porque... Eu saio daqui e tenho uma reunião daqui a pouco. Então. Mas eu adoro. Mas o principal ponto eu aprendi que não tem sócio bom ou sócio ruim. Tem acordos mal feitos e tem aquela conversa incômoda do que de verdade você quer de mim, não bem feita. Então, o cara chega lá e fala, não, eu vou te dar um smart money. Tá, o que é smart money? O que você vai vir trabalhar aqui? Ah, não, eu tenho uma área de value creation. Para quem aqui é founder, já passou com fundo, sabe o que eu estou falando. Uma área de agregar... Como é que o fundo vai te agregar valor? Ele vai trabalhar lá? Ele vai por uma consultoria? Quem paga essa consultoria? Como é que ele vai fazer isso de verdade? Porque eu posso dizer com bastante certeza que 90% é balela. Não é. O cara vai te dar o dinheiro, vai confiar em você e você vai entregar. Se você não gosta disso, bom, não vai para o private equity, não vai para o venture capital. Venture capital, pior ainda. Ele vai te dar o dinheiro, vai dizer que o valuation foi muito legal, mas vai te impor cláusulas que para ele são importantes. Eu não acho que é injusto, não. Eu acho que é justo. Mas para ele é importante e você pode dizer sim ou não. Mas você vai ter que crescer não 20%, mas 20 vezes para que o negócio faça sentido. Então, no meu caso com a Biscoitê, desde o começo eu tenho um ótimo relacionamento com muitos investidores. E tem uma coisa também que você vai aprendendo quando você vai ficando mais velho, é assim, cara, as pessoas vão investir em mim, não na Biscoitê. A Biscoitê é legal, a marca é interessante, mas assim, se for um investimento minoritário ou não relevante, o cara vai colocar o dinheiro para o Raul gerir e ele confia em mim. E quanto mais você entrega, o que ele chama de track record, né, que é o teu histórico, mais credibilidade você tem. Graças a Deus eu tenho vários track records incríveis. Mas eu decidi que eu queria crescer o negócio, agregar valor, provar a minha tese com o meu dinheiro. Pegar o dinheiro na hora certa. Pegar o dinheiro na hora certa. Por quê? Porque a posição de você escolher o teu sócio faz com que você tome a decisão realmente de verdade. E na primeira vez você não pensou assim, que você não sabia a hora certa. Se você não tivesse pego o dinheiro, você não teria chegado aonde você chegou. Exato. Entendeu? Por isso que eu falei, cara, foi um aprendizado. Foi aprendizado. E foi ótimo, porque também eles confiaram na gente sem nenhum track record. Também foi um tiro no escuro nosso e deles, entendeu? Sim. E no final deu certo. Agora, o que eu diria quando você está na posição de escolher
você de verdade faz a melhor escolha. É verdade. Quando você precisa do dinheiro, você está ferrado. Mas foi o que aconteceu comigo. Hoje eu estou na posição de escolher no meu próximo negócio. Né? Mas lá atrás eu não tinha essa posição de escolher. Então você acaba cedendo, fazendo um acordo que é um acordo que teoricamente você vê que não é tão bom, mas você acaba confiando na outra parte e tal. E o que você falou aqui é o seguinte, eu tenho uma contribuição e um adendo para fazer. Você falou assim, ó, não é que não existe sócio ruim e sócio bom. É o que você falou, existem maus acordos, né? Quando você faz um mau acordo. Mas eu tenho uma tese que até quem falou isso foi o Warren Buffett, que fala assim, cara, não adianta você querer fazer negócio bom com pessoa ruim. Ah, sim, entendo. Né? Porque você nunca vai fazer um negócio bom com pessoa ruim. Então, a questão de sócio bom e sócio ruim, se você alinhar expectativas, se você colocar um bom acordo, todas as cláusulas e de como isso vai ser, cara, foi um combinado. Se foi um combinado, você não tem que reclamar, certo? Exato. Agora, se você combinou ali e no final das contas, esse combinado muda e você vê que o sócio ele não tá nem aí para que se você construiu o negócio, deixou ele rico e ele está pensando mais na saída dele, sem pensar em valorizar você, aí a gente cai na tese de que não adianta você querer fazer negócio bom com pessoa ruim, porque daí a pessoa é ruim. A pessoa não tem aquilo que a gente tem, que é valor a quem está ajudando a construir. Né? Então isso é muito difícil. Sabe qual é a melhor, a maior vantagem de você poder escolher? Porque você não vai escolher pelo cheque. Você vai escolher pelos valores. Você fala, pô, eu gosto do Márcio, cara bacana. Pô, sabe, é um cara que eu gosto, que é legal, que eu vou sair para jantar, que as famílias vão conversar e tal. Pô, essa é a melhor pessoa para ter seu sócio, cara. Agora não, aquele cara, ele ferrou todo mundo, mas comigo ele vai ser legal. Todas as startups que entraram lá, cara, os founders estão assim, desesperados. Não, mas ele tá me pagando um valuation incrível. Você tá se vendendo. E você sabe disso. Só que você fala, não, comigo vai ser diferente. Não vai ser, vai ser igual. Porque pessoas que... Não existe um fundo, não existe uma empresa, isso é um CNPJ registrado num cartório que não serve para nada. Nesse mesmo fundo, nessa mesma empresa, pode ter uma pessoa incrível. E pode ter uma pessoa que não está nem aí para ninguém, que é infeliz. E por ela ser infeliz, ela vai fazer a tua vida ser infeliz. E aí, cara... Não tem como fazer um negócio bom com essa pessoa, porque ela vai querer te atrapalhar sempre. Então, eu faço muita mentoria para founder, né? E eu sou muito duro que eu falo, cara, alguém pôs uma faca no teu pescoço e falou, aceita? Alguém falou, olha, você tem que crescer 20 vezes. Na hora de estourar champanhe, de colocar o cheque para dentro, de montar 30 escritórios no mundo todo, o cara fala, vamos lá, crescer 20%. Ah, mas é que agora tem a guerra do Irã. Teu problema a resolver, não é do fundo. Você fez um commitment de crescer 20 vezes, você que entregue. Ah, mas é que agora o dólar subiu. Teu problema a resolver. Só que aí você também tem na filosofia, do erro de atribuição fundamental, né? Ah, todo problema é do outro. Cara, se você aceitou, e eu aceitei muitas coisas, que eu posso até hoje não aceitar mais. Mas naquele momento, naquela situação, eu aceitei. Então, às vezes, você fala, cara, será que se você não se vendeu para alguém que você não queria e que no final, no fundo, você falava, cara, deixa eu pôr um contrato aqui para ver. Vou contar uma história real que eu nunca contei. Quando eu ia fazer um deal com a Biscoitê, estava começando. E eu recebi uma proposta de um valuation assim, astronômico. Que eu brincava, o cara falava, não vale isso que você quer me pagar. Mas ele, pô, acredito em você. E aí eu fui e falei, beleza. Só que eram uns investidores que eu falei, putz, o track record desse cara não é muito bom. Então deixa eu pegar o melhor advogado para escrever o melhor contrato. E aí eu sentei na mesa, eu não precisava fazer o deal, eu sentei na mesa e falei, você quer fazer o deal? É assim, ó, eu quero uma cláusula de saída. Se a gente brigar, já vai estar aqui escrito que você vai me pagar tantas vezes. Eu quero isso, você não tem o controle, eu quero isso, eu quero veto. Cara, eu comecei a colocar tudo que eu já tinha experiência, que eu queria para fazer o deal com aquele cara. E aí ele topou. E eu até falei, caramba, o cara topou tudo, cara. Aí eu fui pro meu advogado, tava escrevendo as cláusulas e a gente saiu para almoçar. Aí ele falou, Raul, pra que você vai fazer o deal? Eu falei, pô, porque é muito legal, porque pô, eu vou pôr uma puta grana pra dentro, a gente vai abrir loja no mundo todo, a gente vai crescer muito rápido lá. Ele falou, mas pra que você vai fazer o deal?
Eu falei, porque eu quero crescer, porque eu vou fazer, porque eu vou ficar mais forte. Ele, pra que você vai fazer o deal? Aí eu falei, cara, ele falou, você sabe que vai dar errado. Eu falei, não, porque pode dar certo, lógico que vai dar certo, porque eu tenho controle, porque eu tenho uma call, porque eu tenho um option, porque eu tenho não sei o que lá. Você sabe que vai dar errado. Porque se você acreditasse que vai dar certo, você não estaria tão preocupado com essas cláusulas. E ele falou, se você fizer esse deal, você vai ter um contrato forte com uma pessoa que você não confia. Porque senão você não precisaria ter feito isso. E sabe o que vai acontecer? Você nunca vai conseguir executar essas cláusulas. Porque é uma briga de... A empresa vai sofrer. E você não vai querer que a empresa sofra, então você vai ceder. Então, mesmo que você tenha tudo isso, porque essa pessoa... Você não acredita que ela é tão honesta, ou tão legal, ou tão alinhada com os seus valores. E aí, cara, foi um banho de água fria. Eu saí desse almoço e cancelei o deal. Porque era meio que aquilo. Por que eu voltei a empreender? Porque eu amo empreender, porque eu amo gerar impacto nas pessoas, eu amo criar coisas diferentes. Eu tenho um baita prazer quando alguém abre uma embalagem da Biscoitê e adora. É muito mais do que olhar quanto a gente tem na conta. Isso me motiva. Agora, se eu estava fazendo tudo aquilo e ia ser um negócio escala, cresce aquele trator, eu ia passar por cima dos meus valores e isso ia me deixar completamente infeliz. Porque eu já fiz isso no passado. E você estava fazendo um contrato para você ter todas as opções de saída. Né? E todo o controle. Por quê? Porque eu não... No fundo, e não é uma coisa... Eu até contei isso aqui, eu nunca contei. Porque, assim, cara, não era uma coisa óbvia, eu não tinha me dado conta. E eu já fiz alguns deals na minha vida, quase 10. Então eu falei, pô, não, eu sou experiente, eu sei, não, pô, eu vou pegar o melhor advogado, não sei o quê, porque qualquer coisa eu aciono. Cara, para. O melhor... Tem que ter um bom advogado, tem que ter um bom contrato. Só que, assim, idealmente, o melhor seria um contrato num papel de pão. Falar, olha, porque eu confio tanto em você que a gente vai escrever até o acordo acionista. Vamos fazer, porque não sabemos se a gente vai estar aqui amanhã. A tua vida pode mudar, a minha pode mudar. Mas, assim, a gente confia que a gente vai chegar no melhor lugar. Eu falo isso para meus franqueados. Eu falo para eles assim, olha, o nosso negócio aqui não é relação de franqueado-franqueador. Nós somos sócios. Como sócios, eu vou te dizer um monte de problema que eu tenho, cara. Diga para os meus franqueados que saíram. Eu tenho um monte de problema. Tô melhorando, mas assim, cara, estamos arrumando logística, estamos arrumando isso, estamos arrumando aquilo, estou melhorando isso, estamos fazendo campanhas antes, nosso same-store sale cresce 20%, 30%, significa que dá para ser melhor todo ano. Mas eu tenho um monte de problema, mas assim, vai lá ver, antes de você vir aqui comprar minha franquia, porque eu prefiro que você faça isso e decida não entrar. Porque se a gente estiver alinhado com isso, e a mesma coisa eu vou fazer com você. Eu quero saber com quem que você está casado, onde você trabalha, o que você fez, o que deu certo, deu errado, com quem você brigou. Porque você não vai falar aqui que você é perfeito, porque eu não sou, nem você. Sim. Se a gente alinhar isso, e tem um propósito, né? Biscoiteria tem 3 valores, pessoas, amor e empreendedorismo. Se a gente colocar as pessoas sempre em primeiro lugar, não a gente, as pessoas. Se a gente tiver apaixonado pelo que a gente faz, amando o que a gente faz, a gente vai fazer com muito tesão e vai trabalhar pra caramba e vai ser muito produtivo. E se a gente acreditar que empreendedorismo é uma forma das pessoas crescerem com a gente e não para a gente, é uma forma de eu criar um negócio que tem um monte de sócio hoje, um monte de gente ganha dinheiro comigo. Se você estiver alinhado nessas 3 coisas, cara, a gente pode brigar em tudo, mas isso aqui são os nossos valores principais. E esses a gente não negocia. Todo o resto a gente conversa. Mas começa nos valores das pessoas físicas e não da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é só uma representação de quem está lá atrás da pessoa física, da pessoa jurídica. Então, eu acho que esse ponto vamos voltar para nossa avó, para o nosso pai, para a sabedoria de quem, vou falar da minha mãe aqui, que nunca teve estudo, mas sempre dizia, cara, ande com as pessoas boas, que têm os teus valores, faz negócio só com quem você confia, porque se der errado, vocês se acertam. Não, é uma baita história, cara. O recado que fica aqui, quando a gente não pode, quando a gente não tem um carro para vender, um Rolex para vender, algum patrimônio para vender, para empreender, obviamente você não tem muita opção. Você tem que, para tirar a tua ideia do papel, você tem que acabar trazendo
captando dinheiro em Sim. algum momento. Senão você não tira a tua ideia no papel. Sempre Exato. todos os VCs, os anjos orientam. Primeiro pega aí o Family Friends, pega com algum amigo, vende aí alguma coisa tua e tal, e deixa para entrar nesse modelo de captação mais estruturada com fundos, séries, quando você tiver num momento ideal na companhia. Quando você não tem opção, não tem jeito. No meu caso, na minha primeira vez, ou eu captava, né, eu já tinha queimado todo o meu dinheiro no meu propósito, já tinha tentado, ou eu captava, ou eu não ia colocar a ideia no papel. Beleza, captei, foi bom, consegui validar minha tese, tirei minha tese do papel, fiz um acordo ruim, né? Esse acordo ruim é aquela história. Tinha até cláusulas que eu podia executar, mas aí aconteceu que você vai executar, é uma briga desleal, né? Brigar com um bilionário, aquela história, você fura a bola para acabar o jogo e ele aparece com mais 5 bolas e o jogo continua, né? E ainda tira o juiz, e de repente o juiz está do lado dele, então brigar com o bilionário não é fácil. Então eu resolvi falar assim, bom, vou vender e tal, vou capturar um pouco de valor, validei minha tese e tal, e agora com a experiência que eu tenho, com um pouco de caixa que eu tenho, eu também estou voltando a empreender. Que legal. Estou voltando a empreender, fazendo outros negócios. Poderia, teoricamente, viver feliz, né? Dinheirinho rendendo ali, tranquilo, tendo as minhas... Mas você não ia estar feliz porque você também gosta das as minhas trecheiras. viagens, já tenho meus brinquedinhos, tenho as minhas coisas, não sei o quê, mas eu também tenho muito essa tua visão. Para mim, empreender é um propósito, eu ajudo muito as pessoas, eu também tenho uma história como você, cresci também super humilde, meu pai quebrou tudo quando eu era mais novo, era um cara fantástico, funcionário do governo americano, mas acabou quebrando, entrou em depressão, também perdi minha mãe cedo e tal. Então, e eu passei por essas dificuldades, então eu sempre gosto de ajudar não só empreendedores, mas como ajudar pessoas, né? Dar oportunidade para as pessoas, né? Sim. Obviamente que às vezes a gente perde o nosso tempo, a gente gasta energia ajudando uma pessoa que no fundo ela não quer ser ajudada, Sim. né? Às vezes até ajudando o empreendedor que no fundo não quer ser ajudado. Mas faz parte. Faz né? parte, e não é isso, não é por isso que você vai deixar de fazer, Exato. né? E eu também já investi em algumas startups, já ajudei, dei mentoria de graça e tal. Então, eu também tenho um pouco dessa tua visão, desse teu propósito. Então, o que a gente passa aqui, nós dois como fundadores, que você teve teu primeiro exit, agora vai pensar bem na hora de captar, né, a sua próxima rodada, no momento certo, a lição que fica se você pode fazer sozinho, faça, estruture melhor a tua empresa, né, e deixe para pegar dinheiro na hora certa, quando você puder escolher quem vai botar dinheiro. E não vá pelo dinheiro. Vá pelo sócio. E eu acho que assim, sempre você tem o poder da escolha. O negócio é teu. Inclusive escolher, talvez não fazer esse ano, fazer o ano que vem. Inclusive assim. Agora, pensa que também tem etapas na vida, né? Eu vendi saco de lixo na rua. Eu abri bucha, literalmente, trabalhei com uma faca lá com 13 anos de idade. Eu gostava de fazer aquilo? Eu queria fazer aquilo? Não, mas era o preço que eu tinha que pagar para eu poder crescer. Então, eu acho que às vezes... A tua primeira empresa, você vai ter que fazer coisas que você não quer. Na segunda, você já não vai fazer. E pensa que empreender não deveria ser uma jornada de uma empresa só. Você pode ter várias etapas e tudo bem. E eu acho que às vezes você vai fazer mais concessões, às vezes fazer menos. Mas eu acho que assim, o poder da escolha, ele te ajuda muito. Ele vai te abrir caminhos se você escolher a pessoa certa. Mas é muito bom, tá? Eu super recomendo ter sócio, recomendo ter VC, Private Equity, Family Office, investidor estratégico. Eu recomendo... Na hora certa, com poder de escolha. Na hora certa, com poder de escolha. E se você sabe o que cada um desses vai agregar. Nominhos querem dizer. Senão o dinheiro vai custar caro no futuro. Senão o dinheiro vai te custar caro. E não é a questão de não funcionar assim. Funciona. É o que você falou, tem que alinhar as expectativas. O investidor anjo tem um propósito, o VC tem um outro propósito, o Private Equity tem outro propósito, o cara que vai te trazer Smart Money tem outro propósito. No final, você tem que alinhar as expectativas. Mas o meu aprendizado também com 53 anos que eu vou fazer agora, depois de todas as minhas jornadas, o meu aprendizado é o seguinte, cara, faz sozinho, pega sócio na hora certa, escolhe o sócio, não vai pelo dinheiro, vai pelo perfil do sócio, até pelo track record do sócio, e ponto principal, jamais, em hipótese alguma, perca o controle do negócio. O controle, às vezes, não é você ter o maior número de ações, mas o controle é até em decisões. Né? Porque quando você perde o controle em ações, o tamanho
se é minoritário, mas se você tiver um poder de veto, um golden shares ali, que você dá o mando final, acabou, que é a Sim. história do Zuckerberg. Né? O Zuckerberg lá atrás, ele no Facebook, ele não tinha a maioria das ações do Facebook. Mas ele tinha as Golden Shares. Mas ele tinha as golden shares e ele brigou com todos os acionistas para comprar o WhatsApp. É. Porque na época, acho que você vai lembrar que o WhatsApp, ninguém sabia como ia ganhar dinheiro com o WhatsApp. Sim, sim. Ninguém sabia. Não sabia se cobrava uma assinatura anual, era de graça, gastava... Ninguém nem pensava em vender pelo Ninguém WhatsApp. pensava em vender pelo WhatsApp, gastava bilhões em tráfego, em servidor e tal, não sei o quê. Mas ele acreditou, tinha um sonho, tinha uma tese, chegou lá e brigou com todo mundo, mas no final o que valeu foi a Golden Shares. Foi o poder final de decisão. Então, ou você tem que ter poder de veto, ou tem que ter o poder da decisão. Porque um empreendedor que deixa de tocar o seu próprio negócio já não é mais um empreendedor, é um executivo. É. E não tem certo e errado. Mas ele vai ficar infeliz porque ele está achando que ele é um Foi o que aconteceu empreendedor, comigo, cara. mas ele é um executivo. Foi o que aconteceu comigo. E se você quer ser executivo, tá tudo certo. Tem executivos, aliás, incríveis e acho que tá tudo bem. Só que você tem que ter... Eu tô disposto a sair de empreendedor para ser executivo? Não, não tô. Não vem do controle. Eu tô. Eu acho que é legal, é um grupo melhor que eu, vou colocar um CEO que é melhor do que eu. Tudo bem. Faça essa transição, mas sabe que você é um executivo ou um conselheiro. É isso. E você vai ser passageiro, não piloto do teu negócio. Acho que esse é um ponto muito importante. Só o que eu ia falar assim, de recado importante é que assim, você precisa ter muito skin in the game. E eu tenho uma ideia, eu já cansei de ver assim, quando eu tenho uma ideia e aí eu quero captar dinheiro. Eu falei, você já vendeu seu carro? Você já colocou? Ah, não, mas é porque, pô, eu preciso descer pra praia, né? Eu falei, cara, esse cara não tá pronto para empreender. Porque não é a questão de vender o carro ou não, é ou você vai ter um all-in para fazer algo grande, ou você não vai fazer. Você vai desistir muito fácil quando você está começando. Porque ali é o teu sangue, é a tua vida. Ou o negócio é a tua vida, ou não. Eu tenho 3 negócios, 3 startups. Eu falo, cara, ou esse cara é um gênio, e ele já se estruturou tal, ou nenhuma vai dar certo. Ou tá sem foco. E normalmente nenhuma dá certo. Porque quando o cara pega uma coisa e ele faz muito bem feito, aí ele consegue fazer o negócio dar certo. Então eu acho que é isso, cara. Antes de você falar com alguém, vai ler a tua ideia. Pega o dinheiro da tua família. Ah, mas eu não me dou bem com meu pai, não quero pegar dinheiro. Pô, você não quer pegar dinheiro do teu pai, você quer pegar o meu como venture capital? Porra, tem uma coisa errada, né, cara? Não, e isso que o mercado mudou hoje, né? Nós estamos falando há 5 anos atrás, era dinheiro para tudo que é lado, era cheque para tudo que é lado, uma ideia e um business plan, um deck ali, um PowerPoint ali, meu, com um monte de planilha de valuation astronômica, recebia dinheiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os VCs, até os anjos, eles chegam, você está faturando? Quanto você está tendo de receita? Agora, deixa eu só trazer um insight muito legal, cara, que assim, a gente falou de mercado de capitais, né? VC, Private Equity, Venture Capital, Family Friends, Family Offices. Agora, existem centenas de formas de você fazer o seu negócio acontecer. Por exemplo, franquia, que é o meu business, é um negócio de você ter sócio que coloca o dinheiro e que trabalha com você e que está ali super alinhado. Por exemplo, usar a tua cadeia de fornecedores, que podem também te ajudar. Por exemplo, vender a ideia para o teu principal supplier, sei lá, se você é uma empresa de xícara, pô, será que o cara que faz a xícara não está afim de estar com você no negócio? Então, tem muitas formas de você se financiar. Por exemplo, no começo, sempre você precisa de gente boa. Você não consegue pagar aquele negócio, contrate as melhores pessoas. As melhores pessoas custam caro. Você não tem dinheiro nem para pagar o teu salário, você vai trazer um cara para ganhar 1 milhão por ano. Isso não vai. Acerta também, né? Não vai trazer, isso é uma balela. Então, assim, agora, quando você traz alguém que deveria ganhar X mil reais para acreditar com você no negócio, esse cara vai ser seu sócio. Talvez seja o melhor sócio que tem que ter no começo. Então, tem muitas formas. Dívida é uma outra. No Brasil é caríssimo. Mas, às vezes, tem muita empresa que faz isso. Empresas grandes fazem isso. Pega tem uma o linha de Venture crédito Debt, que é uma outra forma de você fazer. Então, gente, assim, sejam criativos para tirar o negócio do papel. Porque se você não for criativo para tirar o negócio do papel, você provavelmente não vai ser criativo para pivotar ele quando você tiver o primeiro problema. Então pense nisso, não é só Venture Capital, Private Equity, cara, tem muitas formas de você se financiar e formas às vezes não tão exploradas por todo mundo. Então vale a pena. É verdade. Raul, vamos falar aqui agora mais 2 pontos aqui em alguns minutos. No varejo, na indústria, o que você está vendo de inovação? Vamos lá, que você já inovou na forma de entregar a experiência, porque você não vende biscoito, você vende um presente, que tem um biscoito.
e que é muito bom. Mas o que você, como Raul, vê esse movimento de inovação, inteligência artificial, tecnologia, dentro da indústria e dentro do teu processo ali da Biscoitê? O que isso está agregando e aonde que você está investindo em cima disso? Cara, eu acho que assim, a gente está passando pelo momento mais interessante e mais perigoso da humanidade, não é dos negócios. Onde todo o nosso propósito de vida, né, que era acumular, ser relevante e tal, vai ser disruptado agora porque a IA, a gente queira ou não, vai fazer melhor quase tudo que a gente faz. Sim. Então vai vir um vazio de, pô, como eu sou relevante se eu não consigo mais ser talvez até o melhor CEO, porque uma IA vai tomar decisões melhores do que eu, e eu acredito que vai nos próximos anos. Nesse momento que esse vazio acontece, eu acho que ele vai acontecer, ele só vai ser preenchido por uma coisa, que é amor, carinho, outras pessoas. Que isso a IA não vai... A IA nunca vai. E quando a gente fez o nosso propósito da Biscoitê, a gente falou, legal, numa reflexão que a gente teve recente, o que não vai mudar nos próximos 10, 15, 20 anos? Cara, quase tudo vai mudar completamente. Não vai mudar que pessoas precisam de pessoas para serem felizes. Que pessoas gostam de estar com pessoas. Que pessoas se sentem bem com pessoas. Isso é, no final, a experiência que a gente quer levar com o Biscoitê. Porque o varejo... Cara, tem um banho de sangue no varejo agora, cara. Recuperação judicial de 500 mil empresas, as pessoas ficando... o varejo ficando obsoleto. Porém, o varejo é cada vez mais necessário para que você gere essa experiência, porque você não consegue gerar isso no online. Eu vi o CEO da BlackRock falando uma coisa interessante. Ele estava investindo em 3 coisas. Inteligência artificial, infraestrutura para IA e cafeterias. Aí eu ficava, por que cafeteria? Nada a ver. Ele falou, não, porque não é, a cafeteria é só para estereotipar. O que eu acho que quando a IA e a infraestrutura de IA resolver boa parte do que a gente precisa resolver, inclusive vai resolver se tudo der certo e os seres humanos fizerem muita cagada, vai resolver... Eles vão se encontrar na cafeteria para poder Você vai querer ter uma experiência, vai ter mais tempo, você vai querer ir num restaurante, você vai curtir mais lazer, casa de veraneio. Cara, a parte de experiência vai ter mais tempo. E com mais tempo livre você vai querer ter mais experiência. Então, a gente acha que a gente está nesse momento certo e a gente usa muito. A gente tem uma área lá, que chama Biscoitec, que cuida de toda a parte de tecnologia, de IA, e a gente usa isso muito em todas as nossas áreas. Mas para processo, para agilidade, para processo... Para atendimento. atendimento. A Maitê, que é a nossa encantadora Biscoitê, que você mandar uma mensagem no WhatsApp, é ela que vai te atender. Ela é muito... ela foi treinada e feita e está lá, junto com as nossas melhores encantadoras de loja. Sim. E já conhece todas as receitas, todos os processos, tudo, todas as formas. Como é que você vai harmonizar o teu, sei lá, o teu Sangiovese ou o seu Cabernet Sauvignon? Então, isso para isso é exatamente isso. Hoje em dia você usa a inteligência artificial para você poder não precisar ter um call center como tinha antigamente, de pessoas respondendo dúvida a respeito de produto, o que eu faço aqui, o que eu faço ali. Mas no nosso caso, a gente fala que o nosso maior objetivo é liberar as pessoas para elas poderem encantar os clientes. Sim. Então, se tudo que é processo, que é coisa chata, que é sobre nota fiscal, e a loja e o nosso back-office tem muita coisa operacional para ser feita. Pô, vamos pegar e transferir isso para a IA. Vamos empoderar as pessoas para que quando você chega lá, fale, pô, Márcio, você comprou a última vez um tartufo para sua mãe, como foi a experiência? Ela gostou? E agora, quer provar outro? Pô, isso é muito legal. E a tecnologia pode prover mais um sorriso, um expresso tirado na hora, um produto ali servido com carinho, nenhuma IA, nenhum robô vai fazer. Então, eu acho que assim, o varejo está tentando se reinventar. A maior parte não vai conseguir. Por quê? Porque são gestões pensando no curtíssimo prazo, no resultado, no caixa e em decisões que não vão agregar valor para o cliente. Porque o cara olha o cliente como um número. Quando o varejo fala, eu quero ver a conversão de venda, eu quero ver, eu falo, cara, isso é o quê? Então o cara é um gado que entrou aqui, entrou 10, tem que converter 1. Eu falo, não, a pessoa tem que ter uma experiência e aí ela vai comprar como consequência. Então o cliente encantado compra. Eu não preciso forçar a venda. Então eu acho que o varejo vai mudar muito. A maioria das marcas eu acho que a gente conhece hoje não vão estar aí daqui os próximos 5, 10 anos. Mas quem entender isso vai ter muito poder, porque vai conseguir
impactar na vida do cliente e não usar a loja como um meio de entrega, mas como um meio de experiência do cliente. Legal. Raul, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Eu queria que agora você passasse um recado para outros fundadores que estão assistindo o programa, empreendedores, de qual é o principal ponto que você enxerga hoje para um empreendedor que vai entrar no varejo. Justamente você acabou de falar que o varejo está sangrento. Indústria e varejo, né? A gente está falando que você tem, na minha opinião, que sou cara de tecnologia, serviço, né? E conheço um pouco essa área, é desafiadora demais, né? Eu nunca investi, por justamente não ter o track record e não levar um smart para um investidor de indústria ou de varejo, porque eu sei que é complexo. É complexo desde a hora que você produz, fabrica, vende para o teu distribui, logística, entrega, recebe, reinveste, então é complexo. Então eu queria que você aqui, ao final do programa, desse um recado para quem vai empreender no varejo, quem está pensando em empreender ou escalar o seu negócio ou montar a franquia no momento de hoje, em 2026, com uma economia meio complexa, né? Com um ano de eleição e Copa do Mundo, né? Então, eu queria que você passasse esse recado aí, eu falo assim, ó, vai por esse caminho, ou o que você tem a dizer? Difícil, hein, cara? Eu te botei agora num desafio. Mas eu acho que assim, se você está começando no varejo e você quer criar algo relevante, esqueça aquilo que você consegue produzir, que você sabe produzir, que você já fez a vida toda, que é a receita que você tem, e vende aquilo que o cliente quer ter de experiência. Entende que o teu produto é só um meio de você levar a experiência. Você pode vender biscoito para presente, ou como você pode colocar ele a R$2 o quilo. E eu acho que o principal caminho para o fracasso das marcas é você começar do produto, que é quando todo mundo começa na indústria. Eu sabia fazer pão, eu comecei a montar uma fábrica de pão. Eu sabia fazer... Cara, começa entendendo o que o cliente quer daquela tua indústria e algo que ninguém fez. Dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo, mas você consegue fazer uma coisa muito mais sustentável e criar marca. Porque a marca não é o produto que está ali, mas é o que a pessoa sente quando ela pega o produto. Então, tentando resumir, eu acho que saia do produto e vá para que sentimento aquele produto vai gerar quando a pessoa receber. Ou o que ela vai sentir quando ela entrar na tua loja ou quando ela der de presente para alguém, no meu caso. E use alavancas inteligentes de sociedades super alinhadas, como é a franquia. Que você vai ter alguém que vai estar do teu lado ali, querendo fazer aquele negócio dar certo. E aí muita gente fala, mas a franquia às vezes não dá certo. Cara, não dá, como outras sociedades. Mas se você fizer isso daí direito, e você tiver um papo muito aberto com o teu franqueado, você vai ter alguém ali que vai estar lutando junto com você para criar esse negócio e criar essa experiência. Então, acho que sai do beabá de produto e vai para o que as pessoas vão sentir e não o que de fato ele está entregando na fórmula do negócio. Cara, legal. Só tenho a agradecer, Raul, a tua participação aqui no Founders Founder. Foi uma história que eu me identifiquei muito, porque é uma história de resiliência. Quem vem lá de baixo tem erros, acertos. Até me identifiquei na primeira venda da tua primeira empresa, né? E agora nem deu tempo de falar das que a gente quebrou, né? A gente marca o próximo para falar só das que a gente quebrou. E agora estou me identificando também no novo momento, né? Que você já está um pouco mais avançado, mas eu vou ter a opção de escolher o meu próximo sócio, mas obviamente vou continuar empreendendo, porque esse também é o meu propósito. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pela jornada. Foi muito, muito gratificante e um prazer ter recebido você aqui no Founders Founder. Pô, eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho aí para os founders. E assim, só a última coisa, cara, não desiste não, cara. O mundo precisa de founders, o mundo precisa de pessoas, o mundo precisa de empreendedorismo, porque isso vai fazer o nosso mundo ser melhor. Não desiste não, é difícil, mas vale a pena. E você que ficou ligado aqui no programa até agora, muito obrigado e até mais. Founder to Founder, com Márcio Kogut.